Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na palavra de hoje, você vai descobrir qual o seu propósito e o como e por que às vezes você incomoda. Se você é uma pessoa que agrada a Deus e você faz as coisas de maneira correta, de maneira certa, você vai desagradar muitas pessoas. Mas, como diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus, Ele nos conhece desde o ventre das nossas mães, desde antes de nascermos, Ele já tinha planos para as nossas vidas. E como diz em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 ao 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus, Ele tem planos para as nossas vidas, desde o ventre das nossas mães. E os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Tudo que o ser humano pensa, imagina, sonha, é muito pouco diante do que Deus tem para as nossas vidas. Só que quando as pessoas, elas se desviam do propósito que Deus separou para elas, do que Ele tem para a vida delas, elas começam a ficar sem entender porque elas não são felizes no que fazem. Quantas pessoas são infelizes em um trabalho, às vezes na vida que leva, porque ela tenta agradar só as pessoas e ela foge do propósito de Deus. Ela não sabe dizer não a coisas erradas que os outros fazem. Ela apoia tudo que não agrada a Deus para não desagradar as pessoas e ela vai se afastando de Deus. Ela vai se afastando dela mesma, que é um propósito que Deus tem. E Deus, quando escolhe, Ele escolhe de uma forma que Ele não vai pedir permissão para ninguém. Ele tem planos bons de nos dar um futuro e de não causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Futuro de bênçãos, de paz, de vitórias, de realização, de alegria no coração, que é o fruto do Espírito Santo, de amor, porque Deus é puro amor. Como é bom se sentir amado, amada, em paz com o coração, com a mente, sabendo que está fazendo a coisa certa e que está andando no caminho certo, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Quando você começa a agradar a Deus, vai causar, às vezes, repulsa em outras pessoas. Tem pessoas que não aceitam, tem grupos que rejeitam uma pessoa porque a vida dela começa a ficar diferente. Você pode entender, quando você começa a olhar mais para as coisas de Deus, buscar a Deus de todo o coração, muitas pessoas começam a se afastar de você. E você começa a entender que você não faz mais parte de alguns grupos que você fazia antes. Você mesmo sente a vontade de fazer tudo diferente na sua vida.
você olha e fala, nossa, como eu vivi antes e como está mudando minha vida. E você sente paz no que você está fazendo. Agora, enquanto a pessoa não percebe, a pessoa se sente mal, a pessoa se sente como se tivesse com um sapato apertado, um sapato que é menor do que o tamanho do seu pé. Se sente desconfortável, sente dor, sente sente vontade de mudar aquela situação, porque vai apertando cada vez mais. Tem pessoas que estão em lugares que elas se sentem mal, elas se sentem angustiadas, perdidas, e às vezes pensam, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu não me sinto bem mais continuando a fazer a mesma coisa que eu fazia antes, e antes eu era feliz fazendo isso? E por que que hoje eu não me sinto bem? Porque quando Deus começa a chamar, começa a mudar toda a mentalidade. Quando o Espírito Santo de Deus, ele começa o trabalhar dele dentro de você, você começa a enxergar, ouvir a voz de Deus, você enxerga com os olhos espirituais e tem o tempo de Deus, tempo para tudo. O tempo do chamado, quando ele vem à tona, quando você entende que você foi separado por Deus para uma determinada missão aqui na terra, você só fica em paz depois que você começa a cumprir o chamado de Deus. Enquanto você foge, é igual Jonas, que fugiu do chamado de Deus, e ele estava num barco, numa embarcação, e aquela embarcação ia afundar, porque ele estava lá, ele estava fugindo do propósito de Deus. Até que ele foi parar na barriga do peixe, e depois ele entendeu que ele precisava voltar para Deus. Tem muitas pessoas dando voltas por aí, como a gente fala, como as pessoas costumam falar, que é perdido, quebrando a cabeça, pensando como resolver muitas coisas na sua vida, e ela não sente paz dentro de si enquanto ela não escuta a voz de Deus, porque ela escuta, mas ela está teimando. Ela continua desagradando a Deus e tentando agradar pessoas. É em festas erradas, é em trabalhos errados, é coisas erradas que faz desagradar a Deus, e a vida daquela pessoa é um passo para frente e 5 para trás. Está repreendido em nome de Jesus. Você precisa entender que você nasceu com um propósito, que você não nasceu para sofrer, nem para viver em função da vontade dos outros. Precisamos fazer a vontade de Deus. Quando você entende que você precisa ter o temor do Senhor, não temer as pessoas. Tem pessoas que ficam temendo aos outros e desagradando a Deus. É um erro muito grande, porque no final das contas as pessoas desaparecem, e é na hora do desespero, na hora da precisão, que a pessoa corre para Deus. Imagina Jonas no peixe, na barriga daquele peixe, pensando por que ele precisou ir para aquele lugar. Ele não precisava ter sido jogado ao mar e ter parado na barriga daquele peixe, se ele não tivesse fugido do propósito dele. Mas o Jeremias, ele escutou a voz de Deus, e ele atendeu o chamado de Deus. E Jeremias, ele foi muito amado por Deus e muito protegido por Deus. Olha no versículo 6,
do capítulo 1. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: Agora ponho em sua boca as palavras. Então, toda vez que Deus entrega algo para alguém realizar, para alguém fazer, ela tem que ir em paz. Porque quando Deus tem um chamado em nossas vidas, não importa o que os outros pensam. Não se preocupe com o que os outros pensam de você. Se você tem que olhar para Deus e fazer a vontade dele. Todos os dias, quando eu venho orar, Deus fala sobre obediência, prestar atenção no que ele está falando, conversar com o Espírito Santo, pergunte ao Espírito Santo, não fique com dúvidas, não fique guardando suas perguntas, seus medos, entregue para Deus, converse com o Espírito Santo. Você e eu não estamos mais sozinhos. Quando Jesus foi embora da terra, ele falou para os discípulos que o Espírito Santo viria para habitar dentro de nós. As respostas, por que está dentro de nós? Porque quando você fala com o Espírito Santo, você começa a entender o que é que ele tem para te falar. Você começa a entender qual é a vontade de Deus na sua vida. E nada, nem ninguém deixa você confundido, porque o Espírito Santo, ele fala muito claro ao nosso coração. Quando a voz é de Deus, nos dá paz. Tudo que vem da parte de Deus nos dá paz e nos dá coragem, nos fortalece. Então você não precisa ficar com medo de dizer não ao que é errado, com medo de fazer coisas com dúvidas. Você não vai ter mais dúvidas, porque o Espírito Santo de Deus vai te esclarecer e vai te mostrar em todos os teus caminhos e vai colocar palavras na tua boca na hora que você precisar falar, em algum lugar que você tiver medo, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que Deus fala: vai que o emprego é teu. E aquela pessoa, ela vai com medo, mas com medo de não saber falar naquele lugar, com medo da entrevista, e começa a se sentir mal. Nunca mais vai acontecer isso, porque você vai entender que Deus, quando ele envia você para fazer uma determinada coisa, para trabalhar em um determinado lugar, ele fala conosco e ele nos encoraja. Você nunca pode pensar que você está só. E o poderoso está dentro de você. Imagine o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus dentro de nós, o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós. Você vai ter medo do quê? Você vai ter medo de quem? Você tem que ter o temor de Deus e agradecer a Deus porque foi escolhida por Deus para cumprir o propósito que ele te entregou. Cada um de nós temos um propósito a cumprir aqui na terra. E quando você está alinhado com o pensamento de Deus, a vontade de Deus, você começa a se sentir realizado. Não importa o pensamento dos outros, não importa a oposição, você não vai ter medo, você não vai desistir de você não vai desistir dos seus, porque você sabe que tem uma força maior cuidando de você e abrindo os seus caminhos. Então, meu irmão, minha irmã,
Nunca esqueça. Não deixe de agradar a Deus. Preste atenção. Faça essa pergunta para o Espírito Santo. Onde eu devo melhorar cada dia? Para que eu chegue, para que eu alcance o cumprimento do meu propósito com Deus. Me diga. Todos os dias você peça ao Espírito Santo para te mostrar qual a forma de você cumprir o seu propósito com Deus. A cada dia a transformação, que a vontade de Deus prevaleça em sua vida, em nossas vidas, e que os planos que Deus tem para nós seja realizado, que são planos de esperança e um futuro. Ele quer nos dar um futuro bom, um futuro de paz, de proteção, de você se sentir amado, amada, de dizer assim, eu cumpri, eu consegui, e de todos olharem para você e dizer, realmente, ela fez a coisa certa, ela tomou a decisão certa, ele tomou a decisão certa. E você vai olhar e vai dizer, graças a Deus, que eu saí daquele lugar que eu estava e eu estou subindo degraus. Porque para uma pessoa ter a prosperidade de Deus em sua vida, nunca se engane. Aquele que promete a prosperidade financeira, sem que você faça a coisa certa para agradar a Deus, isso não está certo, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes ganhos fáceis vão embora fáceis. Então, quando você agrada a Deus, Deus está protegendo. Deus protege não só a vida, mas todas as áreas das nossas vidas. Essa é a prosperidade de Deus. Quando você se alinha com o propósito de Deus, você vai encontrar oposição. Daniel encontrou oposição. Foi parar na cova dos leões. Não foi ele que quis. Colocaram. Mas quem estava com ele protegeu e tirou ele de lá? Deus. Cedraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo e eles foram livres daquele lugar. Eles saíram que não tinha nem o cheiro de fumaça. Foi um milagre de Deus na vida deles, porque eles não desobedeceram a Deus. Eles não foram prestar honra a um homem. Eles não se curvaram a um homem, eles se curvaram para Deus. Então, quando você é fiel a Deus, Deus é fiel com você. Ele vai com você em todo e qualquer lugar. E você tem a vitória na frente de todos os seus opositores. Porque ninguém pode se enganar. Quando você começa a entender e começa a ver muita oposição na sua vida, pessoas contra aquilo que você quer fazer, pessoas colocando defeito em você, pessoas perseguindo você, é porque você é uma árvore que dá bons frutos e que tem uma colheita boa para fazer, uma bela de uma colheita. Você não pode esquecer que ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos. E às vezes é o momento de você começar a brotar os seus frutos, a começar também chegar o tempo da sua colheita, daquele tempo que você sofreu, mas você não largou o seu propósito, que você passou por acusações injustas, mas você não largou o seu propósito, você foi acusado de várias coisas que você olhou assim e falou, por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso, eu não deveria estar passando por isso. Quantas pessoas se sentem assim? Aí tem pessoas que continuam no seu propósito, elas começam a colher os frutos que foi plantado. Agora tem outras
que quando chega perto da colheita, da boa colheita, elas começam a murmurar. Aí fala, ai, para, chega, eu estou cansado, eu não aguento mais, eu vou largar isso tudo. De que adianta eu ser boa? De que adianta eu ser bom? Se eu continuo fazendo as coisas certas e nada de bom me acontece. Está repreendido em nome de Jesus. Não fale isso, meu irmão, minha irmã, porque às vezes chega bem próximo o tempo de você receber as suas bênçãos, o tempo de você encontrar Deus verdadeiramente e que o propósito de Deus vai se cumprir em sua vida e você vai receber sua prosperidade, a recompensa. Deus recompensa todo aquele que é fiel a Ele. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Nunca fuja do seu propósito. Nunca agrade homens e deixe de agradar a Deus. Porque você cumprindo o seu propósito com Deus, você vai ter sua recompensa. Você vai ter paz. Você vai ter prosperidade. E o inimigo das nossas almas não toca no ungido, no escolhido de Deus. Não esqueça disso. Não largue o seu propósito. Vá firme, segure na mão de Deus e não largue. Pai, em nome de Jesus, eu vim te pedir, Pai, por todo aquele e aquela que foi escolhido desde o ventre de suas mães, para que o teu propósito se cumpra, Pai, na vida dos teus filhos e filhas. Sabemos que a nossa proteção, quando entendemos qual o nosso propósito, que o Senhor está conosco, nos protegendo, nos abençoando, abrindo os nossos caminhos e tirando os nossos pés das ciladas do inimigo nos nossos caminhos. Pai, livra as nossas vidas e de cada membro das nossas famílias de toda cilada do inimigo, Pai. Nos protege, Senhor. E como diz na tua palavra, eu creio, Senhor, porque sou eu que conheço, o Senhor fala, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Pai, em nome de Jesus, que nós te encontremos, Pai, que nós escutemos a tua voz. Fala audível com teu povo, Pai, em nome de Jesus, e nos protege, Pai. Nos coloca de pé para a tua glória. Tira, Pai, todo o empecilho, toda a oposição do nosso caminho para que o teu propósito se cumpra em nossas vidas. E é em nome de Jesus que eu oro já e agradeço pela tua prosperidade na vida do teu povo, Pai. Amém. Glórias a Deus.